Veja no ICL Notícias, segunda edição. O mundo em guerra. Trump deixa em aberto a entrada dos Estados Unidos no conflito com o Irã e Ayatollah reage à altura. Bajulações na extrema-direita. Inelegível, Bolsonaro sinaliza apoio a Tarcísio para a presidência e faz acenos a Gilberto Kassab. Tio Sam metendo bedelho no Brasil. Justiça dos Estados Unidos expede citação contra Moraes após pedido da Trump Media e Rumble. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na Pop TV, você que nos assiste no Rio Grande do Sul. Boa tarde para você também que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará. Eu já vou dar boa tarde para a nossa mesa redonda aqui no ICL Notícias segunda edição, mas já quero trazer um contexto aqui de uma notícia que acaba de sair. O ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do inquérito da BIM Paralela, então está disponível a investigação da Polícia Federal, mais de 1000 páginas, mas a nossa equipe está debruçada nesse momento e já identificou o nome do Leandro Demore, nosso querido Leandro Demore, jornalista aqui do ICL, nosso apresentador, aparecendo citado nesse inquérito como parte dos planos do gabinete do ódio contra a imprensa. Então vou dar boa tarde para o Leandro Demore e também para o Chico Sá, que está aqui ao meu lado. E Demore, claro, né, mais uma vez, diante de um ataque como esse, além da gente se posicionar também a nossa solidariedade, né? Não é a primeira vez que você passa por isso. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico, boa tarde, nossa comunidade. A gente já tinha uma noção, né, depois que a Ajuda ao Piva publicou no ano passado uma reportagem mostrando que uma história que circulou pela internet anos atrás tinha sido gestada dentro da BIM Paralela e agora com o levantamento do sigilo, obviamente dá para ver aí todas as conversas que essas pessoas tiveram, toda a investigação e a arapongagem, né, investigação ilegal em cima do meu nome, e também é citado o ICL ali, Gabi. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes em relação a isso. Exato, a gente já está separando aqui, acho que ainda não está pronto, né? Os prints que a gente tirou. Já temos, sim, já está separado. Boa. Aqui. A gente já pode ir colocando, Demore, vamos ver um por um, então, que eu não tenho no meu monitor, mas a gente vai tentar enxergar aqui, né, essa citação. Aqui, ação... Putz, eu não consigo enxergar de verdade, gente. Eu sou míope, me perdoem. Eu vou assumindo daqui? Por favor, Demore. Esses são prints, a gente separou muito rapidamente, né, para nossa audiência entender, porque o ministro Alexandre de Moraes acabou de levantar o sigilo, e são mais de 1000 páginas, então tem muita coisa. Geralmente, nesses casos, a gente vai fazendo buscas por nomes de casos que a gente já sabe que são relevantes no caso, né? Obviamente, eu não sairia procurando meu nome num caso que eu sei que eu não tenho nenhuma relação, né, Gabi? Mas como nesse caso, eu sei que um dos principais investigados ilegalmente pela BIM Paralela fomos, na verdade, eu, o Jean Willis, o David Miranda e o Glenn Greenwald, na época, eu já saí buscando meu nome para ver que provas tinham. Então, aqui a gente tem as provas todas da espionagem ilegal. Esses prints mostram que, conforme a PF descreve, uma ação clandestina, né, que tinha como alvo não somente o Jean Willis, então o deputado federal e os seus familiares, né, dentro do registro do First Mile, mas também identificado o número telefônico do jornalista Leandro Demore, né, os dados cadastrais oficiais, todos estão aí na tela. O que acontece é que na época, para nossa sorte também, a gente não tem mais detalhes em relação à investigação, eles conseguiram pegar o meu número errado,
E aí investigaram uma outra pessoa chamada Francisco de Assis Maceno, né? Então, nesse caso aqui do First Mile, pelo que eu vi rapidamente aqui, teve uma investigação no número equivocado em relação ao meu número. Eu tinha o hábito na época, né? E ainda tenho esse hábito de proteger muito bem as minhas comunicações, os meus números, né? Faço uma troca constante de números de celulares também. Então, muito possivelmente, Gabi, eles pegaram um número já defasado do meu celular e investigaram um outro cidadão nesse caso. Isso é um dos casos. Esse caso, Gabi, é o famoso caso que a gente já falou várias vezes aqui do pavão misterioso, né? O que é que eles fizeram? Eles nos monitoraram com esse software de monitoramento ilegal, esse First Mile, e depois eles criaram materialmente conversas que nunca existiram. Eles criaram conversas falsas entre mim, o Jean Willis, o Glenn Greenwald, o Marcelo Freixo e o David Miranda, né, para mostrar que a gente estava envolvido num caso internacional de crime, de compra de dados, porque a gente teria, nessa fantasia que eles criaram, comprado o material que originou depois a Vaza Jato e teria pago esse material com bitcoins para um hacker russo. Então eles criam toda essa história, espalham essa história na internet. Isso aí eu estou falando de meados de 2019, eu lembro até hoje, eu estava em Floripa no final de semana, na casa de uns amigos, e espalham isso como se fossem conversas verdadeiras. Rapidamente o meu nome e o nome dos outros colegas vão todo para os trending topics aí da internet, como se nós fôssemos criminosos que estavam comprando dados para atingir o então ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Sérgio Moro. Esse caso já tinha sido revelado pela Juliana Dalpiva no ano passado e agora, pela investigação, comprovadamente é um caso que foi gestado dentro da BIM paralela, uma criação de um dossiê falso contra a gente. E aí tem um outro caso, Gabi, muito curioso. Em 2 momentos eu viro alvo dessa organização criminosa dentro da BIM. O outro caso, eles tentam criar uma história falsa para ligar o ICL à lavagem de dinheiro. Então o ICL também foi envolvido nessa investigação ilegal, criminosa, bandida que aconteceu dentro da BIM. Eles tentam criar ali um caso, eles separam documentos do ICL, o endereço do ICL, identificam que eu me tornei sócio do ICL e tentam. Eles estavam gestando, Gabi, isso eles não publicaram na internet porque a polícia possivelmente chegou antes deles fazerem isso, para as pessoas entenderem, tá? Mas eles estavam gerando possivelmente um outro dossiê em cima do meu nome também, e esse dossiê incluiria o ICL. Olha só, aqui tem uma conversa de 2 pessoas que não eram agentes da BIM, mas eles eram usados pela BIM e, segundo a investigação, também alimentavam o então diretor da BIM, Alexandre Ramagem, com dossiês falsos e informações para destruir reputação de pessoas na internet. Esses 2 conversam, eles falam o seguinte, ó: de repente alguém tem um contrato da EBC, que é onde eu tenho também um programa de entrevistas na TV pública, né? Ao mesmo tempo que eu cheguei no ICL, mantém o programa na TV pública. E aí o outro responde: agora ele, Demore, é sócio do ICL. E aí esse Daniel Ribeiro fala: isso é outro tema? E esse Poser responde: sim. E aí, então, ele reclama: olha, tem muita coisa, a gente está meio que atirando para tudo que é lado, vamos concentrar esforços. Mas eles estavam, de novo, estavam tentando criar um outro caso em cima de mim, e esse caso possivelmente seria um dossiê falso, como fizeram vários contra outras pessoas também, para contar uma história na internet, também sabidamente falsa, de que o ICL estaria participando de alguma empreitada criminosa de lavagem de dinheiro oriundo do governo federal, sendo que o ICL não recebe de maneira nenhuma, nenhum centavo do governo federal. Obviamente que de maneira criminosa não, porque criminosos são esses bandidos, mas o ICL não recebe nem de maneira oficial. Poderia receber, como várias pessoas da imprensa recebem, né, patrocínio do governo federal, de ministério, de estatal. O ICL não recebe, por uma opção filosófica do ICL, dinheiro público de nenhuma natureza. Nesse caso, Gabi, eu imagino que a polícia tenha chegado antes e eles não conseguiram terminar esse segundo dossiê que estava ligado ao meu nome, que ia também tentar jogar o nome do ICL na lama em cima dessa investigação ilegal, criminosa e bandida que esses caras fizeram dentro da BIM, sob comando, Chico, do senhor Alexandre Ramagem. Então essas informações acabaram de sair, é o que eu consegui ver nesses 20 minutos antes de entrar no ar aqui, Gabi, e o ICL sem dúvida vai se posicionar. Eu estou falando já com o Edu para a gente fazer um posicionamento oficial em relação a isso também, porque é um completo absurdo o que essas pessoas fizeram com a máquina pública sendo paga por nós, né? A gente pagou esses vagabundos para construir dossiês falsos contra o nosso trabalho e tentar destruir a nossa reputação na internet.
É isso, Demore, eu também, enquanto você falava, estava monitorando aqui, né, dando uma olhada nesse relatório, porque a gente acabou de abrir o relatório, então a gente não teve acesso a todas as informações, né? Mas a gente já tem algumas informações, por exemplo, o Daniel Ribeiro e o Richard Sposer, que estavam ali justamente nessa conversa, citando seu nome, citando o nome do ICL, eles estavam atuando na campanha da desinformação, incluindo o Twitter Files. A gente falou muito sobre isso aqui no ICL, né? E eles também estavam envolvidos nisso. Então, aqui só para trazer mais um componente dessa história, né? Eles foram responsáveis a diversas ações para disseminar desinformação, incluindo essa. Acho que a gente pode colocar também a conversa de WhatsApp, acho que a gente não chegou a colocar ainda, né? A gente colocou aqui as transcrições, mas a conversa do WhatsApp está aqui na tela agora, a gente colocando. Então, ali a gente tem o chat do Daniel Lemos, né? A conversa entre os dois, a reportagem, uma pessoa diz, né? A reportagem do Davi Agape no site A Investigação está no formato mais detalhado. Aí, na sequência, né, ele está respondendo uma mensagem de cima sobre o grupo de caça do WhatsApp, esse documento que eu deixei revisado e bem resumido, esquadrão de caça à direita. Essa passei aqui já. Aí ele responde, na sequência, é que ele cita o relatório do ICL. Ele fala, vou terminar o relatório do ICL. Se a data do contrato da EDC, ele está falando do EBC aqui, né? Sim. Foi um erro de digitação. Do contrato da EBC com o Demore, o ingresso do Demore na sociedade do ICL bater, é apresentado um indício de desvio de recurso federal para o ICL. Portanto, então, Gabi, é justamente o que você estava explicando, né, Demore? Gabi, não, é importante a gente, enquanto a gente está no ar, vou pedir a licença para a nossa audiência, porque enquanto a gente está no ar, a gente também aproveita para conversar com os colegas que estão fora. Eu queria pedir para o Chico Alves, que é o editor do nosso site, Chico, por gentileza, a data dessa mensagem, olha o que ele está falando, nós estamos terminando o relatório sobre o ICL. Sim. Isso aí, Gabi, é 10 de junho de 2024, quase que exatamente um ano atrás. É importante, Chico, a gente conferir quando que foi a operação da Polícia Federal em cima da BIM Paralela que fez busca, apreensão e prisão de pessoas. Porque muito possivelmente a operação da PF ela abortou a missão desses caras um ano atrás de tentar difamar o ICL e fazer dossiê contra o ICL e jogar isso na internet. A gente tem que checar essas datas, porque me parece que a operação foi meio que próximo ali ou pouco tempo depois. É muito possível, Gabi e Chico, que eles estavam terminando, como ele falou, o dossiê, tenham levantado informações e o que eles fariam, eu posso imaginar que é o que eles fizeram comigo lá atrás em 2019. Eles criariam uma história fictícia, levantariam uma série de suspeitas infundadas, publicariam isso na internet, espalhariam pelo que eles chamavam na época, entre eles, inclusive, de rede de esgoto, e essa rede de esgoto trataria de colocar várias suspeitas infundadas em cima do ICL, de que o ICL estaria participando de uma espécie de lavagem de dinheiro de verbas do governo federal. Eu tenho a sensação de que a gente foi salvo pelo gongo aí, Chico. Tem que conferir essas datas. Posso só trazer uma data aqui, Chico, e passo para você na sequência? Perdão, aqui só para complementar, no dia 11 de julho de 2024, a gente teve a divulgação da lista de autoridades e jornalistas que foram espionadas na gestão Bolsonaro. Aqui, isso estou falando de 2024. 11? Quase um ano atrás, 11 meses atrás. 11 de julho, portanto. Pode ir lá. Então, essa mensagem dele da investigação é um mês antes, Gabi. Pode ter coincidido com a hora do toque-toque na porta dessa gente. A Polícia Federal chegando e eles... Ela chegou antes dos caras acender a dinamite no banco, Chico. Exatamente. E você vê a máquina de bandidagem, né, de informação falsa que esses caras montam e a relação que eles fazem com o trabalho do Demore na TV pública, com o ICL, como fosse um duto para lavar o dinheiro, sair o dinheiro do governo federal para o ICL. Vê a maluquice, mas a gente sabe que é uma maluquice pensada. Isso se espalha em rede social e já era. A gente ia ficar ali lutando o tempo inteiro contra essa informação falsa, tentando apagar isso da história a todo custo. Mas o estrago de uma informação dessa paga pelo contribuinte, né, dessa máquina é bandidagem na mais alta voltagem. E o tipo de conversa, vê como os caras conversam, sabe? Eu ia comparar a organização criminosa, mas a organização criminosa é mais ingênua do que isso aí. Tem um momento que eles até falam, não falando do Demore, mas falando de uma outra colega que já foi identificada aqui
a Alice Maciel, que é da agência pública, nossa colega, né? Eles falam jornalista left. No meio do relatório também tem a divulgação da conversa do WhatsApp falando sobre ela aqui, porque você está falando do termo, né? Então eles faziam tem vários jornalistas investigados ali. A PF cita esse caso que me envolve, né, e envolve o Jean Willis e as outras pessoas todas, ela cita como um exemplo tácito, né, ele está bem descrito ali, tem 17 citações ao meu nome, vários prints, longas conversas, e a PF chega à conclusão que esse é um dos casos mais fortes que tem ali, né, então, e aí como essas pessoas trabalharam naquele caso do Twitter Files, que foi aquele vazamento, entre aspas, de conversas de advogados do Twitter, provando que o Twitter era de esquerda no Brasil, estava censurando. A gente falou muito sobre isso, veio aquele jornalista vagabundo dos Estados Unidos, aquele Michael Schellenberger para cá, foi dar palestra na Câmara dos Deputados. Essa mesma galera aí que estava criando dossiês falsos contra a gente, contra o ICL, também estava participando da divulgação usando sua rede de esgoto na internet para levar adiante essa informação, que era uma informação que foi propositalmente passada e filtrada e escolhida pelo Elon Musk. Então é gente que estava envolvida aí nas mais altas sujeiras da República, da BIM Paralela, sob o comando do Alexandre Ramagem. Vamos lembrar, deputado, né? Tá recebendo salário lá. Enquanto o otário aqui, Gabi, tá trabalhando para pagar imposto, eu tô pagando o salário desse cara que tá lá, que estava me investigando, me espionando ilegalmente. Ô Demori, chegou aqui mais uma imagem aqui que a nossa equipe toda está debruçada, olhando para esse documento agora. Então, mais uma imagem do relatório aqui da Polícia Federal, dizendo o ataque aos opositores fica evidente, registrado no evento relacionado ao Jean Willis, Davi Miranda e Leandro Demori, conforme interlocuções do documento pavão.pdf. Você acabou de falar sobre isso, né? Em que, pese não ter sido nomeado formalmente, já exercia de fato a função de diretor da BIM, conforme destacado por Paulo Maurício, declaração corroborada pelos logs de entrada de Ramagem na BIM a partir do dia 15 de maio de 2019. E também, eu vou já trazer o próximo, aí você pode comentar os dois na sequência, que mais para frente do relatório diz a ação executada por Luiz Gustavo, o que estava conversando no WhatsApp, e seu então subordinado Giancarlo, teve como alvo de monitoramento clandestino, no mesmo contexto, Jean Willis e seus familiares, Davi Miranda e Leandro Demori. Então aqui, mais uma vez, a gente está falando de vocês três citados, né, nesse monitoramento ilegal. Isso, essa história envolve o David Miranda e o Jean Willis, Gabi, porque a história que eles criaram era a seguinte: o Jean Willis, depois de toda a pressão e perseguição que ele sofreu, ele decidiu abandonar, né, o mandato dele de deputado federal. Esse mandato pela suplência, ele ficou com o David Miranda, que era então vereador no Rio de Janeiro, ex-esposo do Glenn Greenwald, e o David já falecido, né, faleceu pouco tempo atrás. A história que eles criaram foi a seguinte: o Jean Willis saiu de propósito do cargo, o David Miranda comprou esse cargo do Jean Willis, e aí juntos eles formaram uma organização criminosa internacional, contrataram um hacker na Rússia, pagaram esse hacker em bitcoins, esse hacker hackeou o celular do Sérgio Moro, e então eles pegaram essas conversas e conseguiram publicar as matérias da Vaza Jato. E quando se fala ali nesse documento em pavão, é essa história, porque o que eles fizeram depois, Gabi, essas pessoas todas, eles criaram uma conta de Twitter chamada Pavão Misterioso e ficaram ali ao longo de vários dias, várias semanas, em várias ondas, publicando conversas criadas, fictícias, inexistentes, para comprovar essa história falsa, criminosa e mentirosa que eles criaram. Inclusive coisas horríveis, dizendo que eu tinha chamado o filho de uma pessoa, uma criança, inclusive, que na época eu ajudei a cuidar dessa criança, passeava com ela tinha uma questão de paralisia cerebral, eu tinha uma proximidade com a família, inventaram conversas minhas dizendo que eu estava chamando essa criança de retardada, dizendo que o pai merecia ter aquele filho retardado. Gabi, isso aí me causou problemas na época, da ordem que você não tem noção de quanta gente me ligando e de quanto eu tive que me explicar em relação a essa história. Então, eu posso imaginar que o que eles estavam terminando em relação ao ICL iria na mesma batida, iria envolver um monte de gente. Quando veio aparecer o nome de vocês ali, do Edu, do Rafa, eles iam botar todo mundo no balaio, criar história, criar conversa fictícia, iam colocar todo mundo para dançar,
porque era isso que essa gente fazia. Ele se dedicava a criar dossiês falsos, alimentados pela BIM e alimentando o Ramagem, e como a Polícia Federal atesta na investigação. O Ramagem, na prática, já era diretor da BIM, na época já do Pavão Misterioso, estou falando de junho e julho de 2019. Essa investigação, ela pega lá de trás, até pelo menos, pelo que a gente viu, as últimas conversas ali que citavam o ICL, junho do ano passado. Então a gente está falando de uma investigação que pega um arco de 4 anos de investigação. Por isso que é uma investigação que tem mais de 1000 páginas, deve ter muita coisa ali para a gente analisar nos próximos dias. Ô Chico, eu estava também olhando aqui, como eu já falei muitas vezes, né, mas é que eu não quero deixar de citar todo mundo, a nossa equipe está conferindo isso minuto a minuto. O William De Luca acabou de mandar também, ele estava vasculhando ali, né, esse dia 11 de julho de 24, que eu trouxe essa informação agora há pouco para bater aqui as datas, né? Entre os nomes dos que iam continuar presos durante a divulgação dessa notícia, o Richard Sposer, justamente, que estava trocando mensagens citando o seu nome, Demori, ele também foi preso. Então, ele é um dos nomes que apareceu ali junto com Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército, ele também estava ali. O Richard Poser, né, pelo que diz que foi preso em julho de 24, eles que estavam trocando mensagens ali, ele e o Daniel Lemos, assessor parlamentar. Então, também a gente tem informação de que na época que o relatório veio à tona, né, da Polícia Federal, ele foi um dos nomes que foi preso. O que me parece, Gabi, a polícia chegou no momento que eles estavam terminando o relatório contra o ICL e possivelmente iam soltar isso na internet, né? Foi assim, um mês depois que eles trocaram a informação, estamos terminando o relatório do ICL, a polícia bateu na casa dos caras e botou a algeminha no pulso. A polícia estourou a festa dos caras, porque aí vinha essa ficção nesse mesmo nível, com espião russo, Eduardo Moreira numa conspiração internacional, ia ser coisa do mesmo nível. Devem ter feito, aliás, devem ter destruído, obviamente, mas devem ter feito, pelo tom da conversa, estava ali em termos de conclusão já desse relatório em relação ao ICL. E o estrago que uma história desse tipo causa em rede social é sem tamanho. Você gasta a tua vida para se explicar. Tu recebe telefonema dos amigos, como o Demori recebia. A versão criada, ela assombra meio mundo. E para você refazer essa história, são meses. Então, é esse tipo de trabalho que essa gente fazia, que o senhor Ramagem, que fica com aquela cara toda de inocente, de ingênuo lá no depoimento do STF, estava fazendo, estava liderando, estava comandando. Exato. Exatamente, Chico. Eu recebi ligação da minha mãe, Chico. Sabe? O dia da minha mãe, mas, cara, era muito verossímil, era um print de conversas, estava ali, estava a minha foto, estava uma foto pública minha, eles pegaram, colocaram ali, né? Então, assim, se coloca muita gente em dúvida, né? Muita gente vai pensar, pô, será que é? Será que não é? Isso aí foi muito tempo. Eu sei lá, sabe-se lá se não tem até hoje gente que não acredita nessa história, né? E sabe-se lá que tipo de história sobre o ICL os caras estavam criando. Os caras eram ficcionistas, eles estavam ali criando as histórias mais escabrosas, né? Possivelmente, talvez tenham sido avisados, como todo mundo é avisado hoje em dia que vai ter a operação da PF, possivelmente tenham destruído o dossiê sobre o ICL. A gente não sabe, as provas não foram apensadas ainda. O que quer dizer? O ICL está citado ali, tem muita coisa ali no relatório, mas a gente pode esperar nos próximos dias, porque pode ser que a Polícia Federal, em algum momento, ou depois que tiver uma denúncia, enfim, em algum momento dessa história, ou quando começar a ação penal, é muito possível que a gente possa ter acesso às provas. Aliás, o ICL pode, inclusive, entrar nesse processo, né, porque foi citado. Então, o ICL pode, formalmente, fazer uma requisição formal para ter acesso às provas e, eventualmente, Chico, dentro das provas, lá estará, se os caras não destruíram, o dossiê que eles criaram contra o ICL. Então, a gente vai ter que descobrir tudo isso nos próximos dias. É isso, Demori. Quero aqui também dizer, você estava falando aqui sobre o nosso pronunciamento, né? O Eduardo Moreira, já mandou uma mensagem aqui avisando que ele vai se pronunciar hoje oficialmente nas redes sociais dele contra esse ataque, né? A respeito desse ataque contra o ICL. Então vai ser às 9h30 da noite, ao vivo. Ele vai falar a respeito desse ataque ao ICL, que você também... que a gente está sofrendo aqui.
Então, Perfeito. deixando claro aqui, 9h30 da noite nas redes sociais do Eduardo Moreira, a gente vai se pronunciar oficialmente a respeito disso, reforçando aqui. Maravilha. Quero também trazer informação, gente, que ontem aqui a gente noticiou no ICL Notícias Segunda Edição, na programação do ICL, na verdade, que o Jair Bolsonaro, junto com o Carlos, o filho dele, eles tinham sido indiciados pela Polícia Federal pelo caso da BIM paralela, isso que a gente está conversando aqui. Essa investigação existe, né, tanto que a gente está falando do relatório da Polícia Federal. A PF, de fato, apontou o ex-presidente Bolsonaro como integrante do núcleo da organização criminosa que atuou nesse esquema da BIM paralela. A questão é a seguinte, os investigadores eles estão aguardando uma sinalização do Supremo Tribunal Federal para indiciar o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro já é réu pelo crime de organização criminosa, né? Então, se houver uma conexão desses dois casos, ele não pode responder duas vezes pelo mesmo crime. Então, é bom fazer esse esclarecimento importante, nesse caso da BIM paralela. Tem indícios suficientes, né? O Bolsonaro ele é apontado ali como o principal beneficiário do esquema, né? Da BIM paralela. Esse aparato da BIM, cada vez eu me convenço mais que foi o principal aparato usado pelo governo Bolsonaro, né? Realmente ele o alcance e a quantidade de vezes que eles usaram e a variedade de usos. Aquilo ali era uma esponja multiuso, né? Usava para investigar jornalistas, opositores, criar dossiês falsos, mas ao mesmo tempo, em relação ao Bolsonaro, foi usado, por exemplo, para ajudar a criar uma estratégia de defesa para o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Os caras usaram agentes da BIM para isso, né? Isso está descrito na investigação da BIM paralela. Um outro uso que foi feito também quando o Jair Renan, outro filho do Bolsonaro, ganhou um carro muito esquisito de presente. Vocês lembram dessa história? Sim. Criaram também ali, a BIM também entrou nesse caso. A família Bolsonaro acionou a BIM para tentar proteger, dizer que era de um amigo, que não sei o que, usar a estrutura da BIM para isso. Então tem vários casos ali que apontam que o principal beneficiado que se envolveu nessa história era o Jair Bolsonaro. Agora tem uma questão que é uma questão formal. Hoje de manhã, a nossa colega Juda Alpiva, ela explicou muito bem no N1, e eu também fiz questão de reforçar essa história, falei com alguns juristas, eu falei com o Dr. Álvaro Poglia, que é um jurista que já participou do ICL algumas vezes, inclusive, né, professor também. Ele falou o seguinte para mim, olha, isso toca o artigo 80 do Código de Processo Penal, que é o seguinte, estabelece que em caso de conexão entre um crime e outro, em duas investigações diferentes, que podem gerar duas ações penais, no caso, né, o juiz pode separar os processos. Isso pode ocorrer quando as infrações foram praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferentes. Então agora o juiz vai ter que entender se ele vai tocar uma outra, esse procedimento vai seguir, vai para a mão do Ministério Público, que é o titular da ação penal, se isso vai ser oferecido denúncia, se vai ter uma nova ação penal, ou se pela conexão essas informações podem, por exemplo, serem compartilhadas, uma parte já foi, mas se o restante vai ser compartilhado ou não, com o procedimento que o Bolsonaro já tem a responder no Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, Gabi, é uma questão formal, tá? Não é dizer que o Bolsonaro não tem nada a ver. Não foi indiciado. Não, o nome dele está lá. Pelo contrário, o nome dele está lá, ele é o principal beneficiado, não existiria BIM paralela sem Bolsonaro, e ela foi usada para proteger a família Bolsonaro e para atacar quem eles entendiam que eram inimigos públicos do bolsonarismo e da família deles. Então isso não tem nada a ver dizer que o Bolsonaro não tem nada a ver com a BIM paralela, pelo contrário, não existiria a BIM paralela sem a ação decisiva do senhor Jair Bolsonaro. Aliás, essa tarde está quentíssima de notícias. A gente tem uma informação que saiu agora há pouco também, Demore, sobre um assessor, um ex-assessor, melhor dizendo, do Jair Bolsonaro, que foi preso pela Polícia Federal também. Então, atualizando essa história aqui, o coronel do Exército Marcelo Costa Câmara. Então, como eu disse, ex-assessor do Jair Bolsonaro, preso agora há pouco pela PF. Isso por tentativa de obstruir a investigação sobre a trama golpista. Então, ele que é um dos réus, né, nesse processo da trama golpista, e o ministro Alexandre de Moraes, ele avaliou que o Marcelo Costa Câmara, ele descumpriu medida cautelar, e por isso, né, que são impostas ali no inquérito, quando ele estava tentando obstruir dados sigilosos desse acordo de delação premiada do Mauro Cid. Então, ontem foi divulgada aquela informação de que o advogado do Costa Câmara, o Eduardo Kuntz, conversou com o tenente-coronel sobre a delação e o Alexandre de Moraes, então, decidiu instaurar um inquérito contra
o Câmara e o advogado, o Eduardo Kuntz. Então, notícia que acabou de sair, uma prisão, ou seja, dá para ter gente presa no decorrer do processo, sim, gente, se obstruir a investigação, né? Isso é importante, esse acontecimento, chama atenção. Para quem apostava, Chico, que o Xandão ia sofrer pressões do Donald Trump, do ET de Varginha, parece que, Chico, o homem não está muito assim disposto a ficar sofrendo pressão, né, Chico? No imaginário bolsonarista, essa altura o Xandão estaria algemado, impossibilitado de redigir qualquer ação dentro dessa bandalheira toda. No entanto, está aí, né, agindo e atento à questão da obstrução de justiça. Tivemos o caso semana passada do sanfoneiro também, que ficou ali preso, detido por um dia apenas, mas também caracteriza muito a obstrução de justiça. Ele está atento nesse momento a esse tema. Quem está atrapalhando as investigações? Quero também trazer Rodrigo Viana aqui para a nossa mesa redonda para falar a respeito desse assunto, Rodrigo. Gravíssimo, né? Não, gravíssimo. Eu estava no ICL Urgente, ao vivo, né? A gente teve a informação... A notícia saiu durante o Urgente. Saiu durante o ICL Urgente e agora estava começando a ler, assim como todos os nossos colegas aqui do ICL, essas mais de 1000 páginas que foram levantadas, né? Tiveram o sigilo levantado pelo Alexandre de Moraes. Demore, eu estava aqui buscando outros trechos, não diretamente ligados ao ICL, mas para a gente entender o caso como um todo, né? Uma organização criminosa. Muita gente está assim, mas como assim? Eles eram do Bolsonaro, mas atuavam também no governo Lula? Sim. A história é essa, é justamente essa, né? Porque a gente vai falando das datas aqui. Uma parte da estrutura criminosa permaneceu atuando, aparentemente, né, durante já os primeiros meses do governo, desse terceiro governo Lula. E eu separei um trecho aqui, Chico, Gabi e Demore, em que há a descrição da estrutura da organização criminosa. Está na página 201 do relatório que foi levantado agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Se a gente puder colocar na tela, vou pedir para a nossa equipe aqui, como a gente chama aqui, um print, né, do relatório, o primeiro deles. Tá aí, ó. Então, essa é a página 201, a descrição do núcleo político da organização criminosa, composto por figuras de alto escalão do governo à época, incluindo potencialmente o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu filho, o vereador Carlos Nantes Bolsonaro. Esse núcleo foi responsável por definir as diretrizes estratégicas da Orcrim. Eu acho curioso porque os bolsonaristas, durante muito tempo, enchiam a boca para falar o Lula, chefe de Orcrim. O Bolsonaro é chefe de Orcrim, segundo a Polícia Federal. Chefe junto com o filho. Um deles, pelo menos, o Carlos Bolsonaro. E eles atuavam, a polícia fez, inclusive, um organograma da organização criminosa, que é o segundo print que eu separei. Peço aqui, eu estou fazendo a leitura junto aqui, né, enquanto a gente está no ar, porque isso saiu há menos de meia hora. Se a gente puder colocar a segunda página, olha aí, ó. Estrutura da Orcrim. Essa aqui não é, como é que chamava, o Deltan chamava lá, de PowerPoint. Isso aqui não é PowerPoint fajuto, é a estrutura da organização criminosa trazida também nesse relatório que acabou de ser liberado. A gente está vendo aqui junto com vocês. Então, organização criminosa, do lado esquerdo no alto, núcleo político, logo abaixo, beneficiários da Orcrim. Abaixo, mais abaixo ainda, núcleo vetor da propagação de fake news. Com assessores lotados na presidência e com servidores da presidência, isso na época do governo Bolsonaro. Então, Demore, tinha servidor da própria BIM, tinha servidor da Polícia Federal, tinha gente que trabalhava no gabinete dentro do Palácio, municiando estas investigações. É uma organização que praticava, inclusive, ações clandestinas que estão também nesse organograma que a gente estava com ele aí agora há pouco na tela. Tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 núcleos nesse relatório que a gente tem em mãos agora. Núcleo político, núcleo de execução de ações clandestinas, núcleo de propagação de fake news, núcleo da estrutura paralela da própria BIM, e um núcleo de gestão dentro da ABIN. E depois eles listam várias personalidades, pessoas, algumas não conhecidas, eu estava vendo os nomes aqui, eu não consegui identificar, que foram alvos. O Demore é um, o Jean Willis é outro, mas tem vários e vários e vários outros, lideranças políticas, jornalistas, quem eles consideravam perigosos para os interesses da
família Bolsonaro. Então, é uma organização criminosa que usou aparato de Estado para atacar os opositores. Isso é prática de ditadura militar. E eles estavam tentando implantar uma nova, Chico. E nessa estrutura você tinha o filho do presidente que se deslocava da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para despachar. Ele vivia praticamente ao lado do pai no Palácio do Planalto, despachando com uma equipe todas essas funções. Espalhar notícias falsas, criar perfis falsos, toda essa estrutura e escalar quem seriam os próximos investigados. Assim como foi o Demore, assim como foi o ICL e por aí vai. É isso, o filho que foi apontado, né, mais uma vez. Quando o filho tá no rolo, tá aí. Bolsonaro é apontado ali pela Polícia Federal, nesse caso da BIM Paralelo, ele está na organização do crime, na organização criminosa. Ele está no núcleo político, composto, ele compunha o núcleo político ao lado do pai. Eram os dois principais articuladores do núcleo político. Ele diz que esse núcleo das ações clandestinas, né, da instrumentalização. Rodrigo, você botou o organograma aí, só confere se eu consegui ler direito aqui. A Polícia Federal coloca como beneficiário do esquema o núcleo político, né? O núcleo político, peraí. No organograma. Deixa eu ler como é que eles descrevem o núcleo político, Demore. Tem organograma composto por figuras de alto escalão, como o Jair e o Carlos. Esse núcleo foi responsável por definir as diretrizes estratégicas da Orcrim, determinar os alvos das ações clandestinas, opositores de instituições e se beneficiar politicamente das operações. Isso, também como beneficiários políticos. Ou seja, das operações. Era quem mandava definir os alvos e se beneficiava. Não há que se falar em Jair Bolsonaro não indiciado, né? Pelo amor de Deus. Enfim, tem uma questão técnica aí que a Gabi explicava agora há pouco, né? Que ele não teria ainda tecnicamente sido indiciado porque haveria uma sobreposição dos dois casos, mas tudo leva a crer que ele vai ser, sim, indiciado nesse caso. Claro. Enfim, vai ser julgado por isso aqui tudo, né? Exato. Porque ele está aqui como principal articulador no núcleo político e diz aqui o relatório, era o centro decisório e o principal destinatário das vantagens ilícitas praticadas por esta organização criminosa chefiada, segundo a investigação, por pai e filho, Jair e Carluxo. Exatamente. Bom, gente, a gente vai, conforme a gente for destrinchando esse documento, a gente vai trazendo mais informações a respeito disso. Lá no nosso site também já tem uma manchete, quem quiser ler ali com mais calma. A gente já preparou a nossa equipe de reportagem também, está aqui toda mobilizada. E lembrando que a gente vai ter o pronunciamento do Eduardo Moreira também às 9h30 da noite. Demore, obrigada por hoje, bom ter você aqui com a gente para também entender esse esquema, até porque a gente tem um histórico anterior já desse monitoramento contra você e agora contra o ICL também. Obrigada e, claro, como sempre, o nosso apoio. Parabéns para a equipe do ICL aí, porque a equipe é muito boa, cara. Em 20 minutos a gente já levantou 1000 coisas aqui. Olha, ninguém tem o que a gente tem nesse grupo aqui. Numa véspera de feriado ainda, né? Podia todo mundo fazer de conta que deu um palitinho no zap só e sumir, né, Chico? Mas não, todo mundo com os dois palitinhos. Nada, todo mundo atento e forte. Pois é, o Xandão tá com sangue nos olhos na véspera do feriado e nós também, pela informação, né? Nosso caso é diferente. Pela informação, isso aí. Né? Estamos trabalhando também, Gabi. É isso aí, apostos e operando. Valeu, Demore, bom descanso, a gente se vê no feriado. Gente. Que a gente vai Tamo juntos, garotos, segura aí. Valeu, tchau, gente. Até mais. Bom, a gente continua por aqui, já voltamos a falar sobre as notícias também que envolvem a política, mas não necessariamente a BIM paralela. A gente tem que olhar para as eleições de 2026 também, então daqui a pouquinho a gente conversa a respeito disso. Agora, a gente vai ter um programa que está de volta, né? Que é o Web Comunistas. Então, a Laura Sabino e o Ian Neves estão voltando com novos episódios da segunda temporada, né, do Web Comunistas, que é trazer aqui, bastante didático, né? Eu gostei muito, eu assisti a primeira temporada, eu gostei muito da edição do Web Comunistas ali, que era bem dinâmica, enfim, e fica bastante didático também com as explicações da Laura e do Ian. Então a gente vai ver um trechinho do primeiro episódio para dar um gostinho do que vem por aí, vamos lá. O hino e a bandeira representam hoje o mesmo que eles representavam no Império ou na República Oligárquica, Laura? Na real, sim.
Símbolos nacionais como esse são muito importantes para a classe dominante, não só no Brasil, mas em todo o mundo capitalista. Esses símbolos são colocados como estando acima dos interesses de classe, criam uma visão idealizada e homogênea de país. País esse que foi construído com glória em nome de todos os seus cidadãos, hipoteticamente. Então esses símbolos, no final das contas, servem como elemento unificador, que apaga completamente os conflitos de classes. Só que isso é a mais pura ideologia. Isso é a tentativa de convencer a população de que os interesses da classe dominante são os interesses de todo mundo. E quem se opõe a esses interesses que são, entre aspas, de todo mundo, seria antissocial, traidor, não seria brasileiro de verdade. Um exemplo muito didático disso é a própria ditadura civil empresarial militar instaurada no Brasil depois do golpe de 64. A ditadura veio justamente para preservar, sabiam, os interesses das elites dominantes no Brasil e do imperialismo global. Esse é o primeiro episódio, que é o que já está disponível lá nos canais do ICL. Então, os próximos a gente vai assistir de quarta-feira, 10 horas da manhã. Então, vão ficar liberados para todo mundo assistir. Fica a dica aí. Quanto conteúdo novo, né? Gerado pelo toda ICL. semana a gente traz, né? O tempo inteiro, né? Para vários públicos, né? Com estéticas bem diferentes também. E aqui a gente faz um jornalismo mais... E ocupando quase o dia inteiro agora. Né? Aliás, para quem quer maratonar, né? De repente assistir a primeira temporada e ainda não assistiu, o link icl.com.br/webcomunistas, você assiste os primeiros episódios, também os que vão ser liberados, vão ficar nessa playlist também. Então, é uma maneira aí de poder dar uma maratonada, até para relembrar também para quem já assistiu. Tem bastante meme, referência de cultura pop, tá bem divertido. Bom, gente, a gente volta a conversar, a gente falava agora com o Leandro Demore, né, sobre a ABIN paralela tentando criar uma história falsa, ligar o ICL a um crime que não existia. O Leandro Demore também citado nesse relatório da Polícia Federal. A Cristina Serra está entrando aqui ao vivo com a gente para conversar a respeito desses e de outros assuntos também. Cris, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico e comunidade CL. Boa noite, Cris. Olha, você não acha que a gente é mal educado? A Cris estava entrando e eu e o Chico aqui olhando, porque eu estou tentando ler ainda trecho do relatório. Tava fazendo busca no relatório aqui. Buscando, todos nós. Eu também fiquei, enquanto o Demore estava aqui, estava olhando na tela. Mas a gente estava, né, na verdade, procurando aqui os detalhes dessa história. Claro, todo mundo aí trabalhando. Eu confesso que fui pega de surpresa com essa informação. Mas eu acho que, assim, tem uma coisa muito importante nisso tudo, né? Mostrar que, de fato, aquilo que o próprio Bolsonaro já tinha falado, mas é diferente quando a gente vê a investigação comprovando, né, que se tratava, de fato, de um crime. Vocês lembram daquela reunião, aquela reunião pavorosa que foi, o vídeo foi liberado, foi na época da demissão do Sérgio Moro, lá atrás. Aquela outra reunião. Aquela reunião horrorosa, né, que é uma aula para os historiadores, enfim, que o Paulo Guedes manda palavrão ali, a torto e a direita, etc. Mas, enfim, ali foi o momento em que o Bolsonaro disse: eu tenho a minha polícia, né? Então é disso que a gente está falando. Esse inquérito mostra exatamente isso. Uma polícia, um órgão de investigação, de inteligência, ou melhor dizendo, nessa situação descrita pelo inquérito, um órgão de arapongagem, né? Naquele melhor estilo arapongagem da ditadura, né? É o filhote do SNI. A ABIN, na verdade, eu particularmente, isso é uma outra discussão, a gente ficaria falando horas aqui, eu acho o desenho institucional da ABIN um problema desde que ela foi criada. É um foco de problemas, a ABIN, na verdade, a estrutura, enfim, essa coisa aí meio paralela, que no Bolsonaro, né, acabou se tornando mesmo uma estrutura para espionagem a favor do presidente e da família dele, né? Um órgão de caráter completamente totalitário, ou se não o órgão, pelo menos a atuação dele, né? Que corrobora aquilo que o Bolsonaro falou naquela reunião, que ele tinha a polícia dele. Como eu disse, não é exatamente polícia, mas é um órgão de investigação que estava a serviço dele. Ele tinha informações ali, ele botou um órgão de Estado para trabalhar a serviço dele por motivos óbvios, enfim.
né? E com esse caráter totalitário de ficar espionando o jornalista, o ICL, o Demori, como vocês já mencionaram. Então, é importantíssimo a gente ter acesso a essas informações, né? E é bom isso, né? O Alexandre de Moraes vai liberando o acesso a toda essa documentação e essa investigação, porque é importante, sabe, lembrar a sociedade brasileira o tempo todo do que a gente viveu e do que a gente fala quando fala de Bolsonaro, né? Então, enfim, notícia quente, importantíssima, né? E que eu espero que se torne um processo que, como o Rodrigo estava falando aí, a Gabi também antes aqui, né? Tem essa questão, foi indiciado, não foi o Bolsonaro? Porque tem aí uma interseção, né, nas duas investigações, a da trama golpista e da ABIN paralela, mas se não foi indiciado, enfim, o esquema será investigado, isso vai virar processo e espera-se, evidentemente, com a punição aos envolvidos nessa organização criminosa. Sem dúvida. O Gabi, Cris, Chico, eu estava olhando aqui, tem uma lista, o relatório traz uma lista de personalidades que foram monitorados por esse esquema paralelo. A gente se destacou aqui na abertura o ICL e o Leandro Demori, mas dezenas de... Sim, tem outros jornalistas também. Outros jornalistas, citados, né? Mas eu queria dar outros exemplos aqui. Tem na página 220 um pedido para se monitorar Márcio Benedito Monzani. Sabe por que ele estava sendo monitorado? Porque ele era o responsável por mover uma ação contra Bolsonaro no Tribunal de Haia. Aí houve o pedido do grupo para que ele fosse investigado. E eles trocam mensagens assim, isso está capturado aqui no relatório. Olha aí o perfil do cara que encabeçou a ação contra Bolsonaro no Tribunal de Haia. Aí o arquivo segue. É o relatório. Então eles estão investigando. Por quê? Por que a ABIN tem que monitorar uma pessoa que, enfim, tem uma ação... Ou seja, política? A serviço do presidente. A serviço do presidente. A ligação é direta. Você não tem mais o que... Né? É ligação direta. Ligação direta. E tem um outro aqui, na sequência. Arcebispos e bispos, religiosos críticos ao governo Bolsonaro. E aí tem uma lista de vários bispos importantes. Dom Cláudio Umes, que era arcebispo emérito de São Paulo. Bispo... Dom Angélico Sândalo Bernardino, que acabou de falecer, Dom Angélico, bispo de São Gabriel da Cachoeira, enfim, uma lista de bispos considerados críticos ao bolsonarismo. E aí sabe o que vem aqui na mensagem? Passam a lista e vem assim, é um pedido do GSI. Boa tarde, vou fazer um perfil de cada um. Resposta quando eu perguntei o que era para fazer. É para fazer o perfil desses padres, eles se referiam assim, eram bispos, né? É isso que a Cris falou, eles trazem essa cultura, a ABIN traz toda a cultura dos porões ali da ditadura. É ditadura, cara. Com arapungagem em ação até agora. Você tem coisa do ano passado. Ainda. De gente que ficou lá dentro, no governo Lula. Exatamente, então é muito grave. Bolsonarista infiltrado lá dentro. A gente tem que aos poucos ler com cuidado tudo isso aqui, porque tem... na lista tem gente E eles investigavam, inclusive, gente de direita, viu, Cris? Quando teve aquelas paralisações de caminhoneiros, para saber exatamente, né, o que os caras estavam fazendo e tal. Aí desconfiavam, porque eles tinham desconfianças dentro da direita. O cara era de direita, mas estava contra o Bolsonaro, precisa investigar. Então, tem uma lista gigante aqui para a gente se debruçar nesse documento, Gabi. Tem mais aquela paranoia, né? É a paranoia do Bolsonaro, né? Ele é um sujeito paranoico. E se a pessoa não é completamente serviçal a ele, servil a ele, já é um crítico em potencial, já é para ser investigado. A Joyce Hasselman, por exemplo, está na lista, né? Eu acho. Só porque ela, em algum momento, se afastou do bolsonarismo. Mas é isso, gente. Ditadura é isso. Tem uma outra reportagem que saiu agora, né, porque a imprensa também está debruçada nesse relatório da Polícia Federal. A ABIN paralela também espionou um funcionário do ministro, né, agora ministro, mas do então candidato ao Senado, Flávio Dino. Olha. Então, um funcionário dele durante o segundo turno das eleições de 2022. Aí, aqui, só para pegar os detalhes dessa história... Em 19 de outubro de 2022, então menos de 2 semanas antes das votações, né, o servidor, o Marcelo Bormevé, já falamos muito dele aqui, porque ele já foi citado, né, que é ligado a esse grupo clandestino, ele solicitou ao colega dele
Jean Carlos Gomes Rodrigues também é um nome conhecido, e informações sobre o fotógrafo vinculado ao Flávio Dino, que é o Leonardo Cunha de Oliveira. E aí a justificativa, olha só, atenção, a justificativa que chegou foi de que era uma info importante para o PR, falando do Jair Bolsonaro. Ou seja, um pedido direto do presidente. Caramba, o cara está implicado até o pescoço nessa história. Exato, e aí o Bormevet diz que, que o Flávio Dino, né, o alvo da espionagem, estaria em Brasília, no gabinete do ódio de Nine. Ele estava falando do gabinete do presidente Lula, né? Sim. Impressionante. Nine é um apelido que eles usam desde o tempo da Lava Jato, Isso. que era usado lá pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol, para referir-se ao presidente Lula. Ó, sabe quem é que estava na lista para pedido de investigação? Contra a Inês Mindlin Laffer, do Instituto Sou da Paz, que é uma ONG contra a violência urbana, contra a violência aqui em São Paulo. Não tem atuação partidária. Coleta de informações sobre a ONG para alimentar o perfis de rede social. É para bombardear gente que eles não gostavam, gente da área de direitos humanos, Repórteres Sem Fronteiras, também na lista aqui da BIM. Então é impressionante, Cris. Eu acho isso aqui, enfim, é gravíssimo. E parte da imprensa tradicional está aí tolerando o Bolsonaro como se fosse uma brincadeira. Normalizando o Tarcísio com o Bolsonaro. O Tarcísio vai se ajoelhar para o Bolsonaro fazer um acordo. Elogiando o Tarcísio por ter equilíbrio e não ofender o Bolsonaro. Exato. Então normalizando geral. Não dá para normalizar. Em nome da candidatura dos sonhos da imprensa, que é o Tarcísio de Freitas, né? É muito absurdo o que eles fizeram, né? E é isso Rodrigo, que eu não diria, acho que tolerando é uma palavra muito suave para se referir ao que a imprensa tradicional ou corporativa, ou como diz o nosso Chico Sá, a imprensa hereditária, é muito suave para a gente dizer e explicar o que a imprensa hereditária está fazendo com relação a Bolsonaro, sua família, seus aliados mais próximos e os potenciais candidatos que em algum momento poderão herdar esse espólio bolsonarista, já que ele está inelegível. A imprensa corporativa, a imprensa hereditária, repito, Chico, porque é brilhante essa definição, ela está em plena campanha eleitoral. Ela está já em campanha eleitoral por Tarcísio de Freitas. Se não emplacar por alguma razão, ou se não quiser arriscar perder uma reeleição, que ele tem grandes chances para o governo de São Paulo, seja qual for o candidato, a imprensa está toda contra Lula, né? A imprensa é claramente anti-Lula. Basta ver o noticiário econômico. Isso não há a menor dúvida que a imprensa hereditária ela pode até não saber exatamente quem será o candidato dela, mas ela já sabe quem não será o seu candidato. E esse candidato que não será o da imprensa hereditária é Lula, que está apanhando todos os dias. Exato. Cris, eu queria colocar aqui na tela, porque a nossa equipe também pescou aqui a citação exata do não indiciamento do Bolsonaro, de novo explicando, né, pela sobreposição das investigações, então, porque ele só pode ser indiciado por organização criminosa uma vez. Então a gente tem aqui, aliás, na parte de cima tem ali, diante do exposto, os investigados Carlos Nantes Bolsonaro e Luciana de Almeida restam indiciados nos seguintes tipos penais. E ali ele está implicando o filho do Bolsonaro e a assessora, né? A Luciana de Almeida é assessora do Carlos Bolsonaro. Embaixo, aí o relatório explica, em relação aos delitos de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, considerando que já existe ação penal em curso, deixo de indiciar o investigado Jair Bolsonaro, consignando a conduta caso haja outro entendimento. Então, se tiver outros crimes, ele pode estar na investigação, mas não ter novo indiciamento formalmente, depende da outra que já está em curso sobre a trama golpista. Eu achei aqui também um pedido para investigação de Alan Gustavo Lucena do Norte, ex-assessor de Renan Bolsonaro. Eles desconfiavam, a turma da BIM Paralela, desconfiava que esse ex-assessor teria passado informações sobre o Renan, sobre o Jair Renan, né, o filho do Bolsonaro. E aí vem assim o pedido. Pedido para caçar, podre e explodir. Verificar dados. Falta o first mile. Né? Enfim,
é o uso descarado do aparato de Estado para caçar quem oferecia qualquer risco para a família, né? Tem um pedido do Ramagem também para investigar fatos relacionados ao Jair Renan. Então, é algo muito, muito, muito grave. Eu achei o pedido aqui também para investigar o jornalista Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo está na lista também, como um dos investigados. Gregório do Vivier está na lista também aqui. Então, é extensa a lista. Pô, não gostaram do humor do Gregório? Não gostaram muito. Não, só uma observação sobre isso que a Gabi mostrou, esse não indiciamento do Bolsonaro, enfim, é uma questão formal, jurídica. Agora, isso sem a menor dúvida, isso tudo, essa investigação sobre a ABIN paralela, reforça muito a situação dele, que já é difícil na ação penal da trama golpista, né? Essa estrutura a serviço dele, tudo que está mostrado aí na investigação, isso assim, não consta da outra ação penal. Agora, os ministros da primeira turma, né, sabem muito bem do que se trata, e isso complica ainda mais a situação do Bolsonaro, embora ele não tenha aí um segundo indiciamento, né? Formalmente ele não está indiciado, mas é óbvio que ele está implicado nessa investigação da ABIN paralela, até porque ele é o principal beneficiado dela, do uso indevido da instituição. A gente tem também, não sei se ainda está pronto, mas tem uma tentativa de implicação, já está aqui. Ricardo Gouveia me avisa da nossa equipe que já está pronta também essa imagem aqui que a gente traz, uma tentativa de implicação contra o ministro Alexandre de Moraes. Aí tem uma foto do Alexandre de Moraes ao lado do delegado Oswaldo Nico Gonçalves, que você está vendo aí na tela. E aí o documento diz o seguinte: o dossiê, produto da ação ilícita, foi encontrado em dispositivo de armazenamento com o nome Alexandre versus Nico, com metadado de criação, ou seja, a data, né, em que foi criado esse documento, dia 18 de junho de 2020, data da interlocução dos investigados. O dossiê do produto da estrutura paralela apresenta fotos do ministro Alexandre de Moraes para tentar vinculá-lo ao delegado, que é o delegado Nico. Só para quem não é de São Paulo, Chico, o Alexandre o Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública. Eu fui lá como repórter fazer coletiva. E o Nico é um delegado desses midiáticos que aparece. Ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. O Nico também foi depois. Mas ele foi subordinado ao Alexandre de Moraes durante um tempo, porque o Alexandre de Moraes foi secretário em São Paulo. E até o que eles colocam ali no dossiê, deu para ler a matéria que eles colocam ali, a foto. Naquele episódio em que o Alexandre de Moraes tentou conter aquelas brigas de torcida, era um episódio local aqui de São Paulo. E o Nico provavelmente era um dos delegados que ajudavam nestas operações. Então não se sabe exatamente o que eles pretendiam, de que maneira que eles pretendiam colar um com o outro. Mas o fato é que ele é um delegado desses que dão entrevista para programa policial e tal. Mas o que isso tem a ver com o Alexandre de Moraes? Eles trabalharam juntos na Secretaria de Segurança de São Paulo, né? É um delegado muito midiático, né? Ele está sempre no Datena, nos programas policiais. E opera aqui, trabalha com o governo Tarcísio em São Paulo. Está em todos os governos do PSDB, lá para trás também, é isso. Tem outro trecho também aqui, já que a gente está falando do Alexandre de Moraes. É um trecho já conhecido, mas ele é bastante forte. Ele é citado, mais uma vez, vale a pena a gente colocar aqui. Não bastassem as ações clandestinas direcionadas para atacar o ministro relator, ele está falando do Moraes, em razão de suas funções em atentado ao livre exercício do Poder Judiciário, foram identificadas outras referências ao ministro Alexandre de Moraes, com indicativo de violência, bem como ações relacionadas à tentativa de impeachment. E aí, na conversa, é quando estão falando a respeito do ministro Alexandre de Moraes, e aí um fala, tá ficando foda isso, perdão a palavra, estou só reproduzindo, esse careca tá merecendo algo a mais, só 7,62, headshot, tiro na cabeça, a gente falou sobre isso, né, na época que foi lá em julho de 2024, faz quase um ano que a gente teve essa conversa entre um policial e um militar, né, sobre um tiro contra o ministro, com um tiro na cabeça, né, do ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma referência a isso, Cris.
Bom, daí para a Operação Punhal Verde e Amarelo, né? É um pulo. Uhum. É um piscar de olhos, né? É disso que a gente está falando, né? A gente está falando de assassinos, de pessoas que comentam sobre assassinatos, sobre cometer assassinatos com a maior naturalidade, né? Ou seja, é gente familiarizada com o crime, né? Não é alguém que, assim, de uma hora para outra se viu envolvido numa articulação, numa operação, numa tentativa. Não, é gente familiarizada com o crime, né? Essa é a gravidade do que a gente está falando. Sabe, é o conjunto da obra, quando você junta a trama golpista com a BIM paralela, com tudo mais, tudo que o Bolsonaro está envolvido, né, é criminoso. Porque o Bolsonaro é isso, gente. O Bolsonaro é um criminoso que jamais poderia ter sido assimilado pelas instituições no país. Era a vida pública do Bolsonaro era para ter sido encerrada lá atrás, naquela descoberta do plano para explodir bombas em quartéis como forma de pressão contra o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, governo Sarney, para aumento de salário. Naquele momento, era para ter sido encerrada a vida pública deste criminoso. Isso não aconteceu, como todos nós sabemos, o resto é história. Só para refrescar a memória, quem não lembra do que eu estou falando, né? É uma história da década de 1980, e que o livro do Luiz McLuff Carvalho, O Cadete e o Capitão, mostra isso muito bem, né? Quando ele foi levado a julgamento no Superior Tribunal Militar, fez-se ali um conchavão que livrou a cara do Bolsonaro, né? Ele pediu para sair do Exército, né, em troca de não ser punido pelo próprio Exército. E aí é quando ele começa a carreira dele política de vereador, deu no que deu. E tá aí nos palanques, atuação liberada total pelas instituições do Brasil, né, que foram deixando, folgando, normalizadíssimo por toda a nossa mídia. É o grande cabo eleitoral para a próxima eleição. Como senadora, né? Exatamente. Exaltado pelos editoriais, é esse capitão que segue firme, apesar de toda essa bandalheira que a gente está divulgando nesse programa de hoje. Como senadora, eu estava falando do Carlos, só para deixar claro aqui. Cris. Escrevendo na Folha de São Paulo sobre democracia. Né? Exatamente. Virou articulista de jornal sobre democracia, o que é mais insano. É insano. Eu acho que eu ia receber um recado aqui. Não, é que eu tinha pedido alguns trechos. Você tinha pedido, Rodrigo, para a gente destacar mais alguns trechos aqui. Já estão prontos. Eu tinha, inclusive, já citado alguns deles, mas agora a gente tem para colocar na tela. Só para quem está nos acompanhando, muita gente nos acompanha mais pelo áudio, né? Como se fosse um rádio ou uma internet com áudio, mas se você está nos acompanhando na tela, agora nós vamos colocar daqui a alguns segundos, pelo que me diz aqui a produção, mais alguns trechos aí. Então, esse trecho que está na tela é o trecho em que o trecho que eu citei agora há pouco. Deixa eu ver aqui que está um pouquinho longe, mas para quem está nos acompanhando aqui, só um minuto, porque eu não estou conseguindo enxergar exatamente o que está ali na tela. Mas peraí. Ok. Esse, então, é aquele que eu citei agora há pouco, em que se pedia a investigação de arcebispos. Está ali, número 152, que é uma lista de alvos do Gabinete do Ódio. E o alvo de número 152, arcebispos, bispos religiosos críticos ao governo Bolsonaro. Está ali, na troca de mensagens, a Polícia Federal, porque isso é um relatório da Polícia Federal concluído, enviado para o Ministério Público e para o Supremo Tribunal Federal. Então a polícia obteve várias trocas de mensagens entre os operadores desse esquema criminoso. Nessa tela aí estão como alvos religiosos. A gente tem na próxima tela, eu imagino que seja a tela de Gregório do Vivier. É esta?
O Gregório do Vivier. Então, o Bormevé e Giancarlo, né? São dois personagens que participam desse núcleo aí de, enfim, investigar de maneira criminosa, de maneira clandestina, opositores do Bolsonaro. Então, ele manda um relatório e um deles responde assim: o Gregório já está na minha lista. Ah, legal. Ferro nele, diz o outro na última mensagem, ferro nele. Caramba. Então, é isso, ó. Ele com o povinho dele derrubou uma conta do Poser. Esse eu faço questão. Aí é o operador do sistema dizendo que fazia questão de pegar o Gregório do Vivier. O médico infectologista, nesse caso que ele está falando, né? Tem um médico infectologista que eu faço questão aqui, né? Esse eu faço questão. Ele com o povinho dele derrubou uma conta do Poser, né, que é um desses que eram os agentes aí, os operadores que fabricavam essas... É verdade, aí não é diretamente ao Gregório do Vivier que ele se refere. Então, a um outro está na mesma mensagem, mas é um terceiro. E depois a mensagem relativa ao Reinaldo Azevedo, que acho que nós temos para mostrar aí na tela também, ao jornalista Reinaldo Azevedo, que hoje está na Band News, já passou por vários meios aí de comunicação. Então está o pedido, a troca de mensagens e que eles combinam de buscar o Reinaldo Azevedo. Estou vendo aqui vários comentários e tal. Então, publicou junto com o Intercept, já é manjado em publicar vazamentos na agência. Temos que focar nele, no Reinaldo Azevedo, diz um dos operadores desse esquema aí de operações cibernéticas e de espionagem. Era uma caçada à imprensa, né? A quem se manifestava contra eles. É um negócio aterrorizante. Tá tudo isso no relatório da PF. Impressionante. A gente não colocou aqui na tela também, porque a gente não tinha separado, mas a gente também viu, enquanto estava aqui, né, Cris, que a gente está olhando o relatório durante o programa e a nossa equipe também. E aí tem também a Alice Maciel, da Agência Pública, falando, é jornalista left também. Left. Né? Jornalista da esquerda. É isso. É coisa mesmo, né, de regime totalitário, né? Isso aí é o que a gente sabe que acontecia na ditadura, né? É igualzinho a escolha desses alvos, da imprensa crítica, né? Os jornalistas mais críticos. É exatamente isso. Tudo que a gente lê sobre ditadura, sobre o que o SNI, né, fazia na época, o Serviço Nacional de Informações, de quem, como eu disse, a ABIN é herdeira, mesmo tendo sido criada na democracia, ela é herdeira, é uma estrutura complicada. É isso, tudo que a gente sabe que o SNI fazia é o que a ABIN do Bolsonaro estava fazendo. Eu quero até ponderar aqui, eu não estou dizendo que... É claro que a ABIN ela tem atuações diferentes, obviamente, a gente está falando especificamente da ABIN no contexto do governo Bolsonaro, né? Essa ABIN paralela. Mas eu deixo aqui o meu ponto de reflexão. Acho uma estrutura complicada, justamente por causa de todo esse mistério envolvendo a instituição. Mas você quer que uma instituição que trabalha com inteligência seja transparente? Não exatamente, mas esse ranço que ela traz do SNI, eu acho bastante complicado. Eu acho que a gente ainda, como país democrático, eu acho que a gente ainda tem que passar limpo algumas instituições, sabe? Não é só a BIM, não. A gente ainda tem muita estrutura com legado da ditadura, que a gente precisa, em algum momento, nem a Constituição de 88 deu conta, a gente vai precisar encarar isso aí. Por exemplo, as polícias militares, né, para ficar num único exemplo. Mas, enfim, é só aqui para deixar uma reflexão. Não vou abrir muito o debate, porque a gente tem que focar aí nessa operação, nesse relatório da investigação da Polícia Federal. Mas é importantíssima, Cris, essa ponderação que você traz aqui. Tem muito penduricalho aí, totalmente sintonizado com o ambiente de ditadura. Inclusive, em relação ao Jean Willis, por exemplo, que é um parceiro, já teve várias vezes aqui no ICL, não só ele, como a irmã de Jean Willis foi monitorada por esse esquema criminoso. A família dele toda, né? Então tem a irmã, tem vários aqui citados no relatório também, com pedido oficial de gente de dentro do governo pedindo que fosse investigar a irmã, que dava algum tipo de apoio para o Jean Willis. Não à toa, né?
Não à toa o João Willis ficou fora do Brasil muito tempo. Ele já falou sobre isso. Ele foi embora porque as ameaças... ele começou recebendo ameaças contra ele, até o ponto em que as ameaças foram contra a família. E por isso ele resolveu ir embora do Brasil. É isso. E se isso não é ditadura, né, não é resquício da ditadura, não sei mais o que seria. É isso. O governo Bolsonaro era isso. Perfeito, Cris. Obrigada por hoje. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, querida. Bom feriado para você. Obrigado, Cris. Boa noite. Obrigada, pessoal. Bom feriado. Obrigado. A gente vai chamar também hoje o nosso professor aqui, coordenador dos nossos cursos do ICL, Lindener Pareto, que está vindo num dia bombástico. Pode chegar aqui na nossa mais, mesa. Por favor, professor. Buenas noites, Aliás, compadre. que, assim, gancho perfeito para falar Pois com você, é, né? Vida louca, vida breve do Brasil, né? Tudo bem, Gabriela? A gente imaginava que seria uma quarta-feira, assim, véspera de feriado, para a gente fazer provocações históricas para você. Algo menos pesado na história desse país, né? Não deu, viu? E aí a gente está falando de herança da ditadura, né, da BIM, a gente chama um historiador, claro. Para sentar na nossa mesa também. E que tem um conhecimento muito próximo também do Jean Willis, né, que foi... Totalmente. E salvo engano, eu encontro ele ainda hoje. Olha Aliás, só, acho que a última entrevista que ele deu aqui no ICL foi para você. Eu encontrei com ele aqui na porta, depois de dar uma entrevista para você aqui no Provocação Histórica, né? Inacreditável, né? Eu fico pensando assim que nas frases de efeito, né? O Brasil não é para principiantes. Aí ouvindo a Cris pensando nessa história estrutural de autoritarismo, né? Aí você pensa como historiador sempre voltando, né? Bom, esse é o país que começou com o Dom Pedro I fechando a Assembleia de 23 e outorgando a Constituição autoritariamente de 24. Aí é o país que dá o golpe da maioridade lá em 1840, colocando o Pedrinho II no poder com 14 anos. Aí, ao mesmo tempo, é o país que, nos anos 1830, escraviza ilegalmente mais 750 mil africanos livres, que proclama a República num golpe de Estado e tantos outros golpes de Estado que se somam até, na verdade, forjar o que é o Bolsonaro como filho autoritário da história inteira do país. Quer dizer, não é de se espantar. Agora, claro, viver isso é terrível, mas ele é resultado de uma soma de autoritarismo que nunca cessou de passar, né? É uma história que é presente. É passado, mas é presente. Exato. O tempo todo, né? aliás, a gente estava agora há pouco falando, né, sobre a relação dos inquéritos, né, que tem o inquérito da trama golpista, tem também esse da BIM paralela. A gente tem um trecho aqui que relaciona diretamente a delação do Mauro Cid, né, o ex-assessor do Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, falando a respeito disso, acordo de colaboração premiada do Mauro Cid, a delação se tornada pública de Mauro César Cid, retrata exatamente o cenário fático delineado com lastro nas evidências da presente investigação, a BIM paralela, indicando a participação dos assessores e de Carlos Bolsonaro no direcionamento dos atos de desinformação, olha só, e daquilo que seria publicado. Então, era quem organizava, né? Além de ser o responsável pela gestão das redes sociais de Jair Bolsonaro, inúmeras vezes utilizadas para a disseminação de fake news. Eu acho que mais claro do que isso, da implicação de todos os envolvidos, é impossível, né? Assim, o Bolsonaro já virou réu por um caso e, em breve, certamente vai virar réu por esse caso aqui também, que, por enquanto, é um relatório da PF, tem indiciamento, falta denúncia da Procuradoria e falta depois o acolhimento por parte do Supremo. Mas, certamente, esse caso vai avançar. Eu acho que tem até mais indícios, pelo menos registros, pelo que a gente está vendo aqui. É uma loucura o que tem de registro, porque deixaram todos os rastros aí para trás e a Polícia Federal conseguiu reconstruir tudo isso. Gabi? Muito bem. Chico, tem outros casos muito escabrosos que a gente ainda está aqui se debruçando, mas tem até um candidato a presidente. O do Vasco. Do Vasco, né? Que estava sendo ali monitorado porque provavelmente o agente envolvido ali... Ou a família Bolsonaro, né? Porque diz que o Flávio é vascaíno. O Flávio Bolsonaro é vascaíno. Então tem um pedido para investigar aqui
um tal de Jorge Salgado, possível candidato à presidência do Vasco. Né? Ó, irmão, bom dia, ajuda aí com essa demanda. Tinha uma demanda de cima para investigar o cara que era candidato à presidência do Vasco. A cartolagem e a história estrutural do autoritarismo, toda misturada. Tudo misturado. Bom dia, qual é a bronca? Pergunta um dos arapongas. O outro fala, é caçar podre desse maluco aí. E caçar aí é interessante, porque ele está falando assim, lá vem o vascaíno, ou seja... Algum vascaíno de cima pedindo para investigar esse vascaíno aqui, que provavelmente era inimigo interno. Isso aqui é só para o nosso Chico Alves, que é lá do site, que é vascaíno. Ele vai entender isso melhor do que a gente. Eurico Miranda fica no chinelo, no né? Chinelo, total. É dessa turma aqui. Gabi, Gabi, a gente está acostumado a ver o Lindenner às quartas-feiras no Provocação Histórica, né? Exatamente. Hoje não temos Provocação Histórica, mas temos Lindenner Pareto ao vivo. E a cores aqui no estúdio. Gabi, e você sabe por que a gente não tem o Provocação Histórica, né? Eu sei. Hoje a gente tem um conteúdo exclusivo, inédito aqui no ICL, né? Eu acho que vocês podem explicar. Eu queria falar sobre isso, né? Porque a gente convidou o Lindenner para participar dessa parte aqui do programa exatamente sobre isso. A gente fez a cobertura do velório do Mujica, eu estive lá, né, em Montevidéu, a gente interagiu aqui com a turma ao vivo, e depois permaneceu alguns dias mais lá em Montevidéu para fazer uma reportagem especial, um especial sobre a trajetória do Pepe Mujica, não só sobre a trajetória, mas o que ele deixa como legado para o futuro. Então a gente entrevistou, Lindenner, ex-companheiros de luta armada e de prisão dele, né, entre eles o Rosenkopf, que é um dos principais intelectuais dos anos 60 lá no Uruguai. Entrevistamos amigos, gente que foi muito próxima do Mujica, revisitamos locais importantes na trajetória do Mujica. E editamos esse material com 40 minutos, um especial sobre o legado de Pepe Mujica, que vai ao ar daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Você ofereceu pra gente esse horário aí do Provocação. Que maravilha. Alegria abrir espaço para isso. E eu, não vou dar spoiler aqui, porque todo mundo vai ver daqui a pouco, mas eu assisti alguns trechos, não faz muito tempo, foi agora à tarde. Estava com o link já, né, para prestigiar o ICL e o nosso glorioso Viana. E tá ali, uma qualidade cinematográfica de primeiríssima qualidade. O repórter é bom, viu? O repórter é bom. Pleníssimo. E que aventura, e que bom que você pôde, né, e a gente pôde fazer isso. Extraordinário. Chico, eu relembrei meus tempos de reportagem na rua. Tava com saudade de ir pra rua e poder ouvir as pessoas, né? E acho que a gente tem um trechinho aqui, não tem, Gabi? Uma espécie de um trailer. É só um aperitivo, assim, do que a gente vai ver às 7 horas da noite. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, às 7 vem o principal, mas a gente vai rodar o aperitivo já? Vamos rodar. Vamos então, vamos lá. Por favor. Teve choro, mas teve muito aplauso. É uma despedida que tem muita tristeza, mas tem uma certa serenidade e, em alguns momentos, muito orgulho, inclusive de gente de fora, do Uruguai. Não tem como dar tchau pra ele, que ele vai continuar aí, né? Durante 2 dias, eu acompanhei de perto a multidão emocionada que se despediu de Pepe Mujica em Montevidéu. O velório atraiu estadistas e políticos, mas também veteranos da militância, gente simples do interior e muito jovens. Homens e mulheres da nova geração conectados com o velho líder. Somos milhões de Pepes. É um referente para todos. Era a despedida de um agricultor que foi também presidente, de um militante das causas humanistas e de um crítico do capitalismo, que se transformou numa espécie de filósofo. Mujica não falava da política apenas como ciência do poder, mas como instrumento para viver melhor. Eu não hago uma apologia da pobreza. Estou contra a frivolidade e contra a tonteria. Essa é a parte que você talvez já conheça. Mas o ICL mergulhou na história profunda de Mujica, um homem ligado às tradições do campo e, ao mesmo tempo, ao Uruguai moderno, tudo misturado. Trazemos para você um especial sobre a herança política desse líder que marcou nossa época. O que fica para o futuro? Ouvimos ex-companheiros de luta. Já que não pudimos matá-los quando cayeron, los vamos a volver locos.
Estudiosos da política uruguaia, conversamos com o povo na rua e revisitamos cenários dessa trajetória de quase 90 anos. Lançamos luz também sobre uma parte da vida de Mujica que nos últimos anos é menos lembrada. Na juventude, ele foi um guerrilheiro que atuava de armas na mão. Convidamos você para entrar nesta viagem sobre um guerrilheiro que plantou flores. E a luta continua! Pô, esse gostinho. Promete, bom, hein? Promete. Parabéns, inclusive, a toda a equipe, você e todo mundo. Eu queria citar aqui o Isra Koifman, que é o nosso cinegrafista, esteve com a gente lá em Montevidéu, o Antônio Farinati fez o roteiro e o Marcelo Novaes a montagem, né? Fez a montagem final, a edição final desse material, além de toda a equipe aqui, a direção de jornalismo, que colaborou com ideias e deu as condições para que a gente estivesse lá. Ficou lindo. E tem uma coisa que costura tudo isso que aconteceu agora sobre a questão da BIM paralela, que é como figuras como Mujica costuram um antídoto contra o autoritarismo latino-americano histórico, secular, de longa duração, né? Você diz isso no começo do doc, dando um pequeno spoiler para você que vai ver daqui a pouco. Ele fala, o glorioso Rodrigo Viana fala do Mujica como uma figura tão importante quanto a figura do guerrilheiro heróico, mas de uma outra forma, ou seja, o Che Guevara, né? Essas figuras emblemáticas de resistência do povo latino-americano, né? Eu fiquei com essa impressão, Chico, olhando lá a emoção do povo na rua e coloquei isso como uma pergunta, né? Não tem resposta, mas será que o Mujica vai virar, para esse período que a gente vive agora no século XXI, um símbolo tão forte como foi o Che Guevara para o século XX, né? Só que o Che era aquele guerrilheiro heróico que deu a vida, que se lançou. O Pepe Mujica foi o guerrilheiro também, mas o que parece que fica mais para o futuro é essa outra fase do Pepe Mujica de fazer a conversão para a democracia, para a batalha democrática, né? E eu acho que fica como o cara da utopia, né? No momento que a esquerda é cheia de dificuldades, não sabe lidar, por exemplo, com essa modernidade de redes sociais, com o precariado, com o trabalho precariado no mundo. Enquanto a esquerda assim, patina em busca de uma nova grande utopia, o Mujica era esse cara de plantão com essa utopia. Isso. Eu acho que vai ficar no mesmo patamar do Che Guevara. Por conta das inúmeras frases de efeito. Ele tem um lado meio pop ali com a juventude, a imagem, o Fusquinha, ele tem uns ícones ali. O Fusquinha. Essa foto do Fusquinha azul, eu achei que fosse uma coisa que a gente valorizasse aqui, ele com o Lula, porque o Lula... Cheguei lá na sede do partido, do MPP, que é a ala lá da Frente Ampla da qual o Mujica fazia parte, a primeira foto que está na entrada, o Fusquinha azul. Então, o Fusquinha azul, essa coisa da simplicidade, né? De uma volta a uma certa simplicidade, não como discurso, mas como prática. Acho que isso que ele deixou também. E aí, Mutatis Mutandis, parece a foto do Alberto Korda, do guerrilheiro heróico, quando o Che está lá depois de uma explosão em Cuba, olhando seriamente assim. O Fusquinha, dadas as devidas proporções dele e do Lula, é tão emblemática quanto essa imagem do Korda, né? Mas em vez dessa coisa heróica, uma certa simplicidade, um convite assim, você também pode, né? Porque o Che Guevara é difícil você pedir que qualquer cidadão seja o Che Guevara, né? Aquela coisa assim, colocar a vida em risco em todo momento. O Pepe teve um momento, o Pepe Mujica, ele colocou a vida em risco, a gente mostra isso no documentário, eu não quero de jeito nenhum apagar isso, ao contrário, eu acho que tem que mostrar muito isso. Ele foi um cara do combate, da luta, foi preso, escapou da prisão, cavou um túnel pelo qual escaparam mais de 100 prisioneiros políticos lá do Uruguai, mas ele depois faz esse giro, né? E chega nos últimos anos para a gente com essa ideia da simplicidade, da utopia, como disse o Chico, né, Gabi? Então fica o convite para todo mundo para assistir daqui a pouquinho. Daqui 5 minutinhos. Daqui 5 minutinhos o legado de Pepe Mujica, Gabi. Bom demais a gente poder conferir o resultado desse trabalho que a gente acompanhou, né, Rodrigo? Você ao vivo com a gente todos os dias, mas tem muita coisa inédita aqui, a gente não transmitiu no ao vivo. Vamos nessa. Aliás, domingo agora, para quem está em São Paulo, tem um convite irrecusável, não é isso? Tem um convite irrecusável e a culpa é do Chico Sá. Não, só colaborei ali. Peraí, explica direito. A culpa é do portal do ICL Notícias e do Chico Alves. A culpa é do Edu Moreira, do Rafa Donatello e de toda a turma do ICL, porque esse historiador sofrente que vos fala, Inané Pareto, professor, historiador operário, está lançando um livro de crônicas, textos, que são as crônicas do portal do ICL Notícias, mais algumas inéditas, e finalmente virou livro e vai ser lançado na Feira do Livro do Pacaembu. É um trabalho coletivo, portanto, e olha só que emblemático esse Brasil autoritário.
A capa, que é um pastiche do Saturno devorando seus filhos, do Goya, é do Jean Willis. A capa é do Jean Willis. Jean Willis. Ele fez especialmente para esse historiador sofrente que vos fala, para nós. Sim. E é um pastiche que ele faz em cima de um jornal da Folha de São Paulo, do Saturno devorando as notícias, regurgitando todo esse autoritarismo da história brasileira. E o Jean fez para o livro Prefácio de Chico Sá, onde no mundo eu acreditei um dia que poderia isso acontecer. Sorte minha que li, né? Li antes de todo mundo. Exatamente. O prefaciador teve essa sorte. Não tem nem pra lá, tô embargado aqui que eu sou emocionado. Aí, o crônico e anacrônico. Crônico e anacrônico. Daí o Cronos devorando Saturno é Cronos, né? Saturno no latim romano, Cronos na mitologia grega. Devorando o tempo e os filhos, é o tempo devorando tudo, porque esses filhos podem dar um alto golpe no pai. Tem tudo a ver com a história brasileira. Totalmente. Tudo a ver. Sim, o Saturno devora os filhos com medo de que eles voltem, né? Isso. Que destronem ele. Aí, pós-fácil de Elo Vilela, que eu também agradeço, nossa gloriosa Elo Vilela. Nossa, mas tá chique. O Juca Kfouri fez uma orelha daquelas de puxar. Caramba. Só craque envolvido. Se o livro os textos meus forem ruins, o livro pelo menos é um happening. Com essa arte do Jean. Do livro eu li, olha, recomendo, livraço. Passa em revista aí esses últimos acontecimentos do Brasil, sempre com aquele fundo histórico que é a missão de um grande historiador. Obrigado. Recomendo. Vamos lá domingo na Feira do Pacaembu pegar um autógrafo. Que hora boa. Então, uma reclamação pública. Não tem esse livro aqui na minha mesa ainda. Tá sendo impresso. Não acabou. É sempre um estresse. Eu, quando lancei livro... A autonomia literária está imprimindo nesse instante. Rapaz, que fique pronto até o domingo. Pelo menos uns 500 para domingo. Uns 500 para domingo. Não tem, assim como eu, o livro na mesa ainda, tem desconto. Olha lá, cobrança. Olha lá. Trazendo boas notícias, então. Para quem quer o livro, com desconto de 20% na pré-venda, a gente tem o site autonomialiteraria.com.br, onde você pode encontrar o Crônico e Anacrônico, escritos de um operário do tempo e do fim do mundo, como a gente conhece. Narrado por você, agora não precisa de mais nada nessa existência. Maravilhoso. Olha, sucesso na Feira do Livro desse domingo, então. Vou reforçar aqui, hein? Domingo agora, dia 22, o Lindenberg vai lançar lá na Feira do Livro do Pacaembu, na Praça Charles Miller. 12h30? 12h30. No frio ou num solzinho de frio, espero vocês. Afinal, no fim das contas, esse livro também é resultado não só do trabalho coletivo do ICL, desse professor sofrente, historiador, que está desde 2020, naqueles primeiros cursos lá, mas ao mesmo tempo de um público que lê, que critica, que faz parte dessa comunidade impressionante, que essa semana, junto com o João César de Castro Rocha, bateu todos os recordes nessa aula Semente do Caos. Então, faço um apelo a vocês. Esse livro existe, esse historiador aqui também, todo mundo está aqui em função de vocês, nosso grande público. Venham para o ICL, assinem o ICL, façam parte dessa grande causa, porque é isso que permitiu que eu escrevesse como colunista. Ô Lindenberg, e eu ia fazer esse apelo também, porque assim, o documentário, o especial, não é bem um documentário, é uma reportagem especial. Ficou lindo, cara. Então, mini-doc no mínimo, lindo. Então, que vai ao ar daqui a pouco, também, só existe porque existe a comunidade do ICL, né? Exatamente. E ela vai ao ar agora aqui, nos canais Eduardo Moreira, ICL Notícias e tudo. Depois fica disponível lá na plataforma. Então, você pode assistir hoje, daqui a 1 minuto, aqui no ICL. E depois fica lá na plataforma. Então, você incentiva quem você conhece e ainda não assina a plataforma, que você ajuda a produzir conteúdos como esse, que vai ao ar agora às 7 horas da noite. É fundamental para a gente, para manter toda a nossa equipe, para mandar a equipe de reportagem fazer o factual, a cobertura jornalística em Montevidéu. Para incomodar a extrema-direita. Para incomodar. Também, para aparecer no relatório lá, para os bolsonaristas ficarem nervosos, querendo investigar e tudo. A comunidade... E não encontrarem nada. Porque não é isso. Porque não tinha. A nossa comunidade é o que financia. Sabe onde ele iam dar com essa investigação? Na nossa comunidade. São os caras que financiam. São os caras que têm 350 cursos livres com os intelectuais mais emblemáticos desse Brasil e desse mundo. Documentário de primeiríssima qualidade, abordando questões da história da Revolução no mundo, né? O Viana fez do Mujica. Eu tive a alegria de ajudar a produzir o 25 de abril, sobre olhares luso-brasílicos, que é um documentário sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos. Quer dizer, já temos ali um repertório, que é um portal para uma outra dimensão, utópica, Mujica, né? Chico Sá,
poeta do sertão, Gabi, narradora do Brasil, e esse repórter, na verdade, intelectual, andando pelo mundo, Rodrigo Viana. É nós, hein? É nós. Somos nós. Isso aí. Ó, 9h30, lembrando, teremos live com o Eduardo Moreira para se posicionar oficialmente a respeito dessa investigação clandestina, né, dessa tentativa de criar uma história falsa sobre o ICL, criar um crime que não existe. Então, não perca. A partir das 9h30 da noite você acompanha nos nossos canais. Vamos nessa, gente? Vambora. Maravilha. Com feriado, estaremos aqui no feriado. Eu estarei. De plantão, no feriado. Né, ainda estaremos aqui. E fiquem com o Pepe Mujica agora. Opa. É isso aí. Valeu. De Mujica, depois Eduardo Moreira na sequência, na live. Vamos acompanhar. Boa. Vamos nessa. Boa noite. Fala, turma. A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. E eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir e aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.